que os libertinos só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus. Então o contraste é as coisas do pensamento dos libertinos e os céus, onde está a nossa pátria. Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Inimigos da cruz de Cristo, verso 18. Isso pela sua maneira libertina de viver, ou seja, eles não queriam crucificar a carne, eles não queriam morrer para o mundo e não queriam abandonar a sua vida imoral. E não somente eram inimigos da cruz de Cristo por causa disso, mas também pelos ataques constantes que eles faziam ao ensino do apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja, de que Cristo morreu na cruz para nos livrar das paixões pecaminosas, das paixões mundanas, daquilo que desagrada a Deus. Eles eram inimigos da mensagem da cruz, pela sua conduta e pela perseguição e pelo ativismo deliberado contra a mensagem do apóstolo Paulo. Terceira coisa que Paulo diz é que o destino deles é a perdição. Veja aí no verso 18. O destino deles é a perdição. A palavra perdição, aqui no Novo Testamento grego, significa destruição. Mas não devemos pensar aqui no aniquilacionismo, ou seja, que o destino deles é deixar de existir, vão ser destruídos por Deus, como algumas pessoas acreditam, que o castigo do ímpio é deixar de existir. Não, quando a Bíblia fala que o destino deles é a perdição, significa aqui a perdição eterna, o sofrimento eterno no inferno preparado para o diabo e seus anjos. Quando Paulo diz que o destino deles é a perdição, ele quer dizer que o fim deles, o término da vida deles, o arremate e a conclusão da conduta deles vai ser a perdição. Ou seja, o que é que vai acontecer no final da vida dos libertinos? É exatamente a perdição eterna. Por quê? Porque Deus destinou para a perdição todos aqueles que são inimigos da cruz de Cristo e vivem para satisfazer as suas paixões e renegam a fé no Evangelho Salvador de Jesus Cristo. A quarta declaração de Paulo sobre os libertinos é que o Deus deles é o ventre, está aí no verso 19. Ventre aqui, o estômago, representa e simboliza os apetites do nosso corpo. Os libertinos, por assim dizer, eles veneravam seus corpos porque viviam para satisfazer os desejos deles. O Deus de uma pessoa é aquilo a quem a pessoa dedica a sua vida, todos os seus esforços e as suas intenções. Os cristãos, o Deus dos cristãos é o Senhor Jesus, mas o Deus dos libertinos é o ventre, é o corpo. Enquanto que os cristãos se dedicam a agradar a Deus em Cristo Jesus, os libertinos se dedicam a satisfazer os desejos carnais e os prazeres físicos. No caso aqui, a referência é também os apetites sexuais de toda sorte. A quinta coisa que Paulo diz aqui sobre os libertinos é que a glória deles está naquilo de que eles deveriam se envergonhar. Veja aí o verso 19. Isso quer dizer o seguinte, que eles se vangloriavam, eles contavam vantagem a respeito da sua liberdade, da sua conduta imoral, eles exibiam isso, eles deveriam ter vergonha disso. Entretanto, eles falavam disso como se aquilo fosse a sua glória. E aqui eu me lembro pensando num exemplo moderno, eu me lembro, vem à mente, pessoas que ficam postando, pessoas que até se declaram crentes, que ficam postando nas redes sociais, foto com suas amantes, fotos em bebedeiras, e se gloriando disso, se exibindo. Quando eles deveriam ter vergonha disso, eles se gloriam nesse tipo de coisa. Assim eram os libertinos. Eles ficavam contando vantagem das suas aventuras sexuais, contando vantagem das festas, das orgias em que eles participavam, dizendo que eles eram livres em Cristo para
praticar todo esse tipo de coisa, Paulo diz: vocês deveriam ter a vergonha disso, em vez de ficar se gloriando publicamente nesse tipo de coisa. E isso é uma palavra para os nossos dias, quando nas redes sociais a gente vê tanta gente que se diz crente fazendo exatamente a mesma coisa. A sexta observação de Paulo, a sexta declaração, é quanto à razão pela qual eles se gloriavam naquilo que se deveriam envergonhar. É porque eles só pensam nas coisas terrenas, visto que só pensam nas coisas terrenas, final do verso 19. Coisas terrenas aqui significa as coisas que são desse mundo, que pertencem a esse mundo. Aqui Paulo está fazendo um contraste com o mundo celestial, com as realidades eternas. As coisas que pertencem a esse mundo, elas não são necessariamente más em si mesmas, não são pecaminosas em si mesmas ou ilícitas em si mesmas, como, por exemplo, comer, beber, dormir, trabalhar, casar, ter filhos, experimentar as coisas boas. Elas não são necessariamente más, mas essas coisas dominavam o pensamento dos libertinos e era o pensamento, o desejo e a intenção deles, e não ia além disso. Ou seja, eles só cogitavam das coisas terrenas e não cogitavam das coisas espirituais. Por isso que Paulo diz isso aqui, não é? Que eles só pensam nas coisas desse mundo. A imaginação deles, o desejo deles ou a intenção deles não ia além das coisas desse mundo. É por isso, e aqui está o pecado dos libertinos, não é? Na verdade é um pecado duplo. Primeiro porque eles cogitavam só dessas coisas, viviam para satisfazer os desejos do corpo, que em si não é mal, mas se torna mal quando acaba virando o seu Deus, o seu ídolo. Você vive para isso. E segundo é que ao fazer isso, eles se deleitavam em alguns prazeres pecaminosos e ilícitos, como a impureza sexual, o adultério, a imoralidade, ou a glutonaria, a embriaguez e assim por diante. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz aqui dos libertinos. Eles eram muitos, eles estavam no meio da igreja, eles eram inimigos da cruz de Cristo, o destino deles seria a perdição, o verdadeiro Deus deles era o ventre deles. Eles se gloriavam daquilo que deveriam se envergonhar, porque só pensavam nas coisas terrenas. Paulo diz aqui que ele já havia alertado os filipenses muitas vezes sobre isso. É interessante que a palavra muitas vezes, que aparece no verso 18, né, ele diz assim: porque muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes, a palavra repetidas no grego é a palavra muitas, que é a mesma palavra que é usada para muitos. Então há um jogo aqui no original. Muitos andam dessa forma, e eu já disse muitas vezes que vocês não devem imitar essas pessoas, e que eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo já havia alertado, então, muitas vezes contra esses muitos inimigos da cruz de Cristo Jesus. Isso durante o tempo em que ele esteve lá entre os filipenses e provavelmente durante alguma visita que ele havia feito à cidade e constatado a presença desses libertinos no meio da igreja e advertido os irmãos. E agora ele diz, no final do verso 18, que ele adverte agora, aqui na carta, até chorando. É a única vez nas cartas de Paulo onde está dito que Paulo de alguma vez chorou. E ele deve ter feito isso por quê? Porque apesar de todos os seus muitos avisos contra esses muitos libertinos, eles ainda continuavam a exercer uma influência na igreja de Filipos e, portanto, a crise havia se agravado. E o apóstolo Paulo, em lágrimas, com o coração partido, ele adverte os seus filhos na fé: imitem a mim e aqueles que seguem o meu exemplo, mas não sigam o exemplo desses falsos mestres, porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre deles, eles só pensam nas coisas terrenas, e eles são inimigos da cruz de Cristo, inimigos dessa mensagem que eu preguei a vocês, na qual vocês creram, e por causa da qual vocês foram batizados e formaram uma comunidade.
Aqui, a partir do verso 20 até o verso 21, Paulo toma uma abordagem mais positiva e ele faz 4 declarações a respeito da nossa esperança, em contraste com a perdição que aguardava aqueles libertinos. No verso 20 ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. O pois aqui, ele pode ser traduzido como porém, mas, no entanto, como fazem algumas traduções modernas. E aí então o contraste é com o que vem imediatamente antes. No verso 19, Paulo tinha dito, terminando o verso 19, que os libertinos só pensam nas coisas terrenas, mas, verso 20, a nossa pátria está nos céus. Então o contraste é as coisas terrenas, que eram o objeto da intenção e do pensamento dos libertinos, e os céus, onde está a nossa pátria ou a nossa cidadania, que é isso que a palavra quer dizer. Então, em contraste com o pensamento terreno dos libertinos, nós somos cidadãos dos céus, a nossa cidadania é celestial, ao contrário da cidadania dos libertinos. Por quê? Porque eles eram desse mundo, só falavam das coisas desse mundo. Essa linguagem aqui é uma linguagem que Paulo já usou no capítulo 1, no verso 17, quando ele disse para os filipenses: vocês vivam como cidadãos do reino dos céus. E essa linguagem os filipenses entenderiam muito bem. Filipos era uma cidade romana, onde a cidadania romana era extremamente valorizada. Paulo era cidadão romano. Mas ao dizer que a nossa cidadania é celestial, não é desse mundo, Paulo aqui não está encorajando os filipenses a serem antipatrióticos. O que ele está fazendo é confrontando o apego dos libertinos às coisas terrenas, como se a cidadania deles fosse somente aqui. Embora nós sejamos cidadãos brasileiros, entretanto, a nossa cidadania maior é celestial, a nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém e vivemos, portanto, em lealdade a ela, acima da nossa lealdade aqui nesse mundo ao nosso país, onde nós vivemos e do qual nós somos cidadãos. Paulo está fazendo esse contraste para dizer ou fazer uma comparação entre a nossa vocação e a vocação de gente como os libertinos. Eles só pensavam nas coisas desse mundo como se o mundo fosse a pátria maior e final deles. Mas a nossa pátria está nos céus, nossa cidadania é celestial. A segunda afirmação de Paulo aqui, em tom positivo, é que é dos céus que nós aguardamos o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, ainda no verso 20. Aqui da terra, desse mundo, os libertinos só podiam aguardar prazeres carnais e físicos que um dia vão ter um fim. Mas nós, cristãos, nós aguardamos dos céus algo maior e mais duradouro. Nós aguardamos um Salvador, porque é assim que está no original grego, nossa tradução está dizendo, né? Nós aguardamos um Salvador, mas no original está dizendo nós aguardamos um Salvador. Ou seja, alguém que já veio e nos salvou da nossa culpa, alguém que ainda virá para nos salvar dos desejos carnais de nosso corpo e alguém que virá para finalmente nos salvar da perdição eterna, que é o destino dos libertinos. E quem é esse Salvador? Paulo explica nos versos seguintes. Na frase seguinte, aguardamos um Salvador que é Jesus Cristo, Senhor. Ele é Jesus Cristo, aquele que foi pregado e anunciado por Paulo e crido entre os filipenses. Cristo que já havia encarnado, que havia morrido por nós, Cristo que havia ressuscitado dos mortos e subido aos céus, Cristo que voltaria de lá para consumar a salvação do seu povo. E o título dele é Senhor, Kyrios, título usado por César, mas que os cristãos empregariam somente com respeito a Jesus Cristo. A terceira declaração de Paulo, a primeira foi que a nossa pátria está nos céus, em contraste com
o apego terreno dos libertinos. Segundo, que é desses céus que nós aguardamos o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, em contraste com a expectativa terrena dos libertinos de ter apenas prazeres físicos e depois a perdição. E a terceira declaração, quando Cristo descer dos céus, Ele transformará os nossos corpos para que nós possamos desfrutar plenamente da nossa cidadania celestial. Veja o verso 21. O qual, Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo diz aqui no verso 20 que Cristo, quando descer dos céus, que é o que nós aguardamos, Ele vai transformar o nosso corpo. Transformar significa, literalmente, mudar a forma de alguma coisa em outra. Aqui não se refere a uma mudança aparente e superficial do nosso corpo, mas uma mudança profunda na sua essência e na sua natureza. Essa mudança é necessária porque o nosso corpo, Paulo diz aqui, é um corpo de humilhação. Ainda que nós já fomos aceitos e perdoados por Deus, ainda nós continuamos no estado de humilhação. Significa que o nosso corpo, enquanto aqui nesse mundo, ele é fraco, ele é frágil, ele é marcado pelo pecado, marcado pela corrupção do pecado e pela mortalidade. É um corpo mortal, é um corpo que vai se dissolver com a morte. Nós não podemos desfrutar os direitos e os privilégios da nossa cidadania celestial num corpo assim. Por isso, então, que Cristo, quando vier dos céus para encerrar a obra da redenção, Ele vai transformar os nossos corpos naquilo que Paulo chama aqui, num corpo igual ao corpo da sua glória, que é um corpo, que é aquele corpo que Cristo assumiu quando ressuscitou de entre os mortos. Quando Ele sai da sepultura ao terceiro dia, Ele sai num corpo transfigurado, num corpo glorificado, que é o corpo que Ele tem até o presente momento. E o nosso corpo, então, será transformado para ser igual ao corpo de Cristo, ou seja, um corpo imortal, um corpo incorruptível, que não adoece, que não fraqueja, um corpo perfeito e, mais importante, sem pecado, sem pecado. Os crentes que já estiverem mortos por ocasião da vinda de Cristo, eles ressuscitarão de entre os mortos, já com esse corpo da glória de Cristo, com o seu corpo transformado. E os crentes que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus dos céus, eles serão transformados instantaneamente. Paulo não diz isso aqui em Filipenses, mas ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, com muita clareza. Os libertinos, isso aqui é para os crentes em Jesus Cristo. E note que Paulo aqui, ele fala na expectativa de que isso aconteceria ainda durante o tempo da sua vida, né? Ele diz, olha, nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos, ele está se incluindo, né? Nós aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo. Paulo tinha a expectativa de que ainda durante a sua vida, ele veria Cristo descer do céu para transformar o corpo da sua humilhação no corpo da glória de Cristo Jesus. Essa é a expectativa, essa é a esperança. Em contraste, os libertinos, na vinda de Cristo, os que morreram seriam ressuscitados também, e os vivos também seriam transformados para receber um corpo com o qual eles experimentarão o sofrimento eterno no fogo preparado para o diabo e os seus anjos eternamente. A Bíblia não fala muito do corpo transformado dos ímpios, mas será um corpo no qual eles suportarão, experimentarão a ira de Deus eternidade afora, enquanto que os crentes em Cristo, os amados de Deus, por eles
por ele eleitos antes da fundação do mundo, não com base nos méritos deles, porque são pecadores, mas pela graça de Deus, eles terão um corpo glorioso com o qual poderão experimentar as bênçãos eternas, a vida eterna no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E Paulo termina dizendo que Cristo tem o poder para fazer isso, final do verso 21, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse poder foi dado a Cristo na sua ressurreição, quando ele é assunto aos céus e se assenta à direita de Deus no trono do universo. O Pai então lhe deu todo o poder nos céus e na terra, e Cristo tem esse poder de dominar, de subjugar a si todas as coisas. É o que ele está fazendo agora. Ele está trazendo o seu povo para debaixo de si, os seus eleitos. Ele está conquistando os seus inimigos e finalmente ele haverá de transformar os corpos do seu povo para que possam entrar na glória eterna. Paulo termina aqui no capítulo 4, verso 1, com uma exortação à firmeza. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. O portanto aqui quer dizer, à luz dessas advertências e à luz dessas bênçãos e dessas promessas, queridos, permaneçam firmes no Senhor. Vocês ainda estão firmes no Senhor. É verdade que há no meio de vocês muitos que estão vivendo como libertinos, mas a grande maioria da igreja permanecia firme no Senhor. E Paulo diz, continuem assim, continuem desse modo firmes no Senhor. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.